sejam bem-vindos mais uma vez a mais um encontro semanal. O vídeo de hoje é uma dica de um cara escrito aqui nos comentários. Eu sempre tento ler tudo o que vocês me escrevem. É claro que às vezes não dá tempo, mas a gente sempre vai tentando. A dica do nosso amigo, que de antemão já fica aqui o nosso forte abraço. Se trata de uma possível maldição que ronda o tão conhecido e querido por muitos personagem, Batman. Fatos muito estranhos aconteceram e continuam acontecendo em tudo que envolve o personagem e vilões, começando pelo gibi até os filmes milionários. Dificilmente você veria a mídia tradicional te apresentar os fatos como nós iremos fazer agora. Geralmente eles mostram os fatos isoladamente para que você não perceba que eles estão interligados, o que obviamente reforça a teoria de uma maldição. E nós vamos encarar mais essa junto. Pegue seu prato de pirão de peixe e vamos iniciar o nosso quadro. Por mais isolada que uma pessoa possa ser, é quase impossível que ela já não tenha pelo menos ouvido falar do personagem Batman, o defensor de Gotham City, uma cidade tomada pela violência e corrupção. Será que Gotham é uma versão disfarçada do Brasil? Eu acho que não. No nosso caso é bem pior porque não tem ninguém combatendo o mal. Mas enfim, o cara que vestia uma cueca por cima de uma calça lycra, que de tão apertada chegava a dividir os ovos no meio, com uma capa bizarra de morcego por cima, acompanhado de um boyzinho de faculdade. Inclusive chegavam a dormir juntos de pijama listrado. 1, 2, 3 e tu! Mais uma vez então, tu! Ele foi se modernizando até chegar ao que é hoje. A bizarrice carnavalesca foi ficando mais moderna e hoje o Batman é considerado um dos maiores personagens já criados. Só que acontecimentos estranhos nos despertaram a curiosidade. E na menor das investigações encontramos indícios de que o Batman tem algo sombrio que o cerca. Além do nome, é claro. No lançamento do filme O Cavaleiro das Trevas, em 2008, filme que viria a trazer o Batman de volta ao auge, já que ele andava meio apagado diante do sucesso dos heróis da Marvel, acidentes estranhos começaram a acontecer. O primeiro com o ator Morgan Freeman, na época com 71 anos. Ele sofreu um acidente sério em agosto, quebrou seu braço e o ombro. Freeman dirigia perto de sua casa, em Charleston, Mississippi, quando seu carro capotou seguidamente e ele precisou ser retirado por bombeiros das ferragens. Houve ainda a morte de técnicos do filme, que iremos ver os detalhes um pouco mais pra frente. Até uma prisão aconteceu envolvendo o ator Christian Bale, há quem diz que realmente perde as estribeiras com facilidade, mas os fatos mostram que a bruxa realmente andava solta. Esses fatos quase que foram omitidos ou pouco falados, e assim passaram quase despercebidos e sem grande importância para o grande público. Mas logo que termina o segundo filme da trilogia, o ator Heath Ledger acidentalmente se mata usando uma overdose de remédios. Estranhamente, essa notícia só foi dada 2 semanas após sua morte, e apesar de não ser oficial, muitos disseram que ele já andava deprimido e sem vontade de viver, e sua morte não foi acidental, mas sim um suicídio. Obviamente isso causou muita estranheza, porque como um jovem com apenas 28 anos, ainda fazendo um vilão de peso como era o Coringa, sendo muito bem pago e reconhecido no mundo todo, pois para quem não sabe ele já havia faturado alguns prêmios como o melhor ator, indicação ao Oscar e o Globo de Ouro, por sua atuação em Brokeback Mountain. Como então esta celebridade poderia estar tão insatisfeito com a vida? Porque alguém como ele que tinha fama, dinheiro e uma carreira promissora, estaria tão desgostoso a ponto de querer morrer. E o mais intrigante ainda é que até esse lamentável ocorrido, ninguém tinha ouvido falar nada a respeito desse outro lado suicida dele. Nenhuma crise, nenhuma internação, nada. Tudo aconteceu do nada. É quase como se ele tivesse surtado de repente. Poderia a explicação para essa insanidade estar no imaginável? O personagem que ele fazia, o Coringa, se trata de uma pessoa insana, muito inteligente, mas capaz das maiores loucuras possíveis. Ele coloca não só seus adversários em risco de vida, mas também ele mesmo em cada um de seus planos. É indiscutível que o Coringa é de longe um dos maiores, se não for o maior vilão insano e psicopata lunático já criado da história. Será que de alguma forma inimaginável, esta loucura do personagem infectou o ator que interpretava seu papel na vida real? Mesmo sendo cético aos assuntos espirituais, é impossível não perceber pelo menos uma ironia nessa história. O Coringa, um lunático suicida, comete suicídio na vida real. Você pode achar que somos loucos no momento, mas é possível que de fato essa suposição esteja bem próxima da verdade, e você vai concordar comigo até o final desse vídeo. Pois como eu disse, a mídia faz de tudo para disfarçar a notícia, para que você não associe os fatos, e assim não chegue nunca à verdade. Mas essa verdade sempre aparece de alguma forma ou de outra. E a maldição do Coringa novamente iria dar as caras, fechando o último sacrifício da trilogia.
No filme que justamente fechava a trilogia, Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Um ex-estudante de medicina psiquiátrica, outro jovem com um futuro promissor, entra no cinema se dizendo ser o Coringa, justamente na estreia do Cavaleiro das Trevas. Ele atira e mata várias pessoas em uma das sessões do cinema. Isso foi notícia no mundo todo. O atirador psicopata tinha até pintado os cabelos das cores do Coringa, do ator falecido. Eu sei que você pode dizer, poxa, encarando, lá vem você. Uma coincidência que poderia acontecer em qualquer parte do mundo. Pois é, né, meu amigo? Mas o que você me diria se eu dissesse que o desenhista dos quadrinhos já tinha previsto isso em um HQ do Batman desde 1986? Ainda assim, você me diria que é só uma coincidência? As duas coincidências acontecem em qualquer parte do mundo. Pois então prepare-se para mudar de ideia. No HQ oficial, existe a história onde um atirador quer matar 3 pessoas em um cinema. Veja a impressionante semelhança com a realidade. O nome desse HQ que você está vendo é Graphic Novel, Cavaleiro das Trevas, O Retorno, de Frank Miller. Foi publicado em 1986. Essa cena que você está vendo se trata de um homem que invade uma sessão de cinema atirando. Na publicação, o atirador se chama Arnold Krimper. Ele entra em um cinema adulto durante a exibição de um filme pornô inspirado no Batman e mata 3 pessoas. Ele faz isso depois de ouvir repetidas vezes esta música. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying the stairway to hell. Como você está vendo, o homem chega ao cinema vestindo uma capa comprida, com as mãos nos bolsos, passa pela bilheteria e entra na sala para assim atirar na plateia. E foi exatamente assim que o atirador fez. E aí você acha que detalhes tão preciosos são mera coincidência? Tudo que procede do maligno sempre é obrigado a revelar o que vai fazer antes que o faça, pois sem dar uma chance para as pessoas se defenderem. Deus não permitiria que essas acontecessem. Podemos observar a riqueza dos detalhes na ficção que imita a realidade. E se compararmos com mais dados da franquia, nós vamos ficar literalmente impressionados. Vamos a esses fatos, começando de 2008. Em 2008, esse técnico de efeitos especiais morreu durante a filmagem de uma perseguição. Ele operava uma câmera na parte traseira de uma caminhonete que não conseguiu fazer uma curva e se jogou contra uma árvore. Esse foi o primeiro sacrifício. Também em 2008, após uma brilhante e assustadora interpretação do Coringa, em Batman, o Cavaleiro das Trevas, o ator Heath Ledger foi encontrado morto em seu apartamento em Nova York, dizendo que foi uma overdose de remédio. Mesmo assim, ele foi premiado com o Globo de Ouro e o Oscar na categoria de melhor ator coadjuvante. Ainda em 2008, na estreia londrina de Batman, o Cavaleiro das Trevas, Christian Bale foi detido por cerca de 4 horas e acusado de agredir sua mãe e sua irmã. Segundo a polícia, a agressão foi verbal e o ator foi liberado logo em seguida. Em 2011, um extra morreu próximo ao set de Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Depois de uma gravação com centenas de coadjuvantes em Wall Street, ele estava em uma pausa nas filmagens quando teve um ataque cardíaco. Ele foi encontrado já inconsciente e ele foi levado a um hospital, mas não resistiu. Também em 2011, a produção de O Cavaleiro das Trevas ressurge foi marcada por 2 acidentes automobilísticos durante as gravações em Pittsburgh. O Batman bateu enquanto perseguia outros veículos. Wow, that is definitely going to cost some money. The Batwing break. Na mesma semana, um dublê de Anne Hathaway bateu com uma moto contra o equipamento de filmagem. O equipamento ficou destruído, mas ninguém ficou ferido em ambos os acidentes. E finalmente, em 2012, foi o atirador que invadiu a sessão e matou 12 pessoas e feriu mais 60. Esse pode ainda entrar com mais uma morte também, porque constantemente a promotoria pede que ele seja executado, e isso pode acontecer a qualquer momento. A grande verdade por trás desses fatos é que nada acontece por acaso. E nesse meio de filmes de Hollywood, o ocultismo é uma coisa muito comum. Essas forças ocultas e malignas a quem eles servem constantemente e homenageiam com suas mensagens subliminares não fazem nada de graça. Essas entidades cobram um alto preço por sua ajuda, e tudo isso porque na verdade são demônios que se encontram feridos e sem forças. Para realizar suas obras eles precisam de sacrifícios e muita simbologia, para que assim eles possam interferir no curso natural das coisas. Atingir o sucesso tão almejado por essa turma que os servem. Não importa se for necessário sacrificar seus familiares e amigos. Para eles é um pequeno preço a se pagar em troca do seu objetivo.
Essa turma não perde uma oportunidade sequer de mudar valores e de distorcer verdades, porque isso faz parte do acordo feito com essas entidades. No fim, apesar de toda a fama e sucesso que eles conseguem, o prêmio é a felicidade momentânea, pois uma hora ou outra o mal vem cobrar o seu preço, e eles ficam como viciados em crack, sempre em busca daquele prazer momentâneo que passa cada vez mais rápido. Esse vídeo acaba aqui e eu espero que você tenha gostado. Por favor, meus caros Encara inscritos, não deixe de compartilhar e deixar o seu like. Chamar mais um para este canal que é uma grande família. Quando nós nos omitimos de informar as pessoas da realidade que nos cercam, estamos sendo cúmplices dessa corja que age nas sombras. Não deixe também de curtir os canais dos nossos parceiros, onde tem muita informação boa para vocês. E o Senhor Jesus Cristo, ou Yahushua, como preferirem chamar, acompanhem e protejam vocês durante toda a semana. Espero vocês novamente, se assim Deus permitir, na próxima semana, na madrugada de sábado para domingo, exatamente às 0 horas. Um abraço a todos e sempre encarando o sobrenatural.